Quer dizer que você está embarcando em uma viagem para um buraco negro? Então precisará de muitos mantimentos, pois o buraco negro mais próximo está a 1.011 anos-luz de distância. Essa pérola negra, chamada HR6819, foi encontrada num sistema solar. Ela estava escondida em órbita com duas outras estrelas, que você pode ver a olho nu. Os cientistas estudam esse sistema desde os anos 80, mas no último inverno ele revelou seu principal segredo. Esse buraco negro, em particular, é considerado relativamente pequeno, mas apesar disso, sua massa é 4 vezes maior que a do nosso Sol e fica a 2.500 anos-luz mais perto da Terra do que o buraco negro mais próximo. Mas não se preocupe, para as pessoas a distância de 1.000 anos-luz é inalcançável. Por exemplo, se fôssemos fazer uma simulação em que a distância da Terra até o Sol fosse de apenas 0,12 centímetros, você teria que viajar cerca de 6,4 quilômetros para chegar a este buraco negro. Mas nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100.000 anos-luz de largura. Portanto, a distância de 1.011 anos-luz não parece tão longa em comparação. Mas antes de se jogar nesse gigante escuro, vou tentar desencorajá-lo. Um buraco negro é um lugar no espaço-tempo onde nada pode sair de sua órbita. Nenhuma partícula, radiação eletromagnética ou mesmo fótons de luz podem fugir de um buraco negro. Portanto, você deve entender que uma viagem para um objeto tão perigoso quanto esse é uma passagem só de ida. E a forma como os buracos negros surgem é incrível. Quando uma estrela fica sem combustível, ela entra em colapso sob seu próprio peso e se torna um buraco negro, assim como o supermassivo na galáxia Messier 87. Sua massa é 7 bilhões de vezes maior que a do Sol, e ele foi descoberto pelo telescópio de Horizonte de Eventos em abril de 2019. Ok, muito bem. Vejo que você já comprou uma passagem para uma nave espacial mais rápida que a luz. Como não há reembolso e ninguém quer perder dinheiro, é hora de se preparar para a viagem. Fique à vontade para deixar sua bagagem em casa. 3, 2, 1 e lá vai! Você está deixando a órbita da Terra, dizendo adeus à Lua. Não se esqueça de agradar Plutão, dizendo que ele é sim grande o suficiente para ser um planeta. Então, passa pela estrada do espaço escuro e aqui está sua parada, o buraco negro. Vista seu traje, pois é hora de ir para o espaço sideral. A primeira coisa que vê é o horizonte de eventos. O campo gravitacional de um buraco negro curva a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos é como um croissant para quem olha. Depois de atingir o local, você não poderá mais voltar atrás. É possível notar que há algum tipo de caos neste anel. Algumas luzes se movem em direções diferentes. Isso acontece porque se obtém um efeito de espelho, mas ainda não sabemos o que há dentro do buraco negro. Então sua decisão é enviar um drone primeiro. O campo de gravidade do buraco negro rapidamente atrai esse carinha metálico. Assim que ele entra no horizonte de eventos, o corpo dele começa a mudar de forma, se torna alongado como um fio de espaguete. E quanto mais perto chega do centro do buraco negro, mais longo fica. Você também percebe que o drone diminuiu o movimento e se aproxima gradualmente do centro do buraco negro. Esse é outro efeito deste monstro espacial. A imensa massa do buraco negro curva não apenas o espaço, mas também o tempo. Se você pendurar um relógio próximo a um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que no primeiro, o ponteiro dos segundos quase não se move, enquanto um dia inteiro se passa na Terra. E quanto mais massivo for o buraco negro, mais forte será o efeito da desaceleração do tempo. Teoricamente, se você tem uma nave espacial que pode superar a gravidade de um buraco negro, pode voar até ele e esperar alguns segundos. Durante esse tempo, seus amigos na Terra viveriam uma vida inteira. A lanterna em cima do drone ficou vermelha. Essa mudança de cor aconteceu pelo mesmo motivo. Os relógios que ficam mais ao fundo em um poço gravitacional andam mais devagar quando observados de fora. Isso também afeta o comprimento de onda do fóton. Vemos a luz vermelha, pois ela tem um comprimento de onda mais longo do que qualquer cor no espectro visível. Todas essas coisas realmente aconteceram com o drone em uma fração de segundo. Mas pareceu lento para você por causa da distorção do tempo. Muito bem, é hora de entrar no buraco negro. A preparação final é o seu traje que o protegerá da radiação Hawking. Ela é criada pelos buracos negros devido aos efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos. A radiação Hawking reduz o peso deles. Portanto, se o buraco negro não absorver mais massa de objetos próximos, ele fica menor e simplesmente desaparece.
Ah, sim, e também é mortal, mas a radiação Hawking pode transformá-lo em cinzas e você perderia a chance de vê-lo por dentro. Ok, agora vamos fazer aquilo para o qual você viajou 1011 anos-luz. Um grande salto e você entra no campo gravitacional do buraco negro. Esse é o ponto sem volta, mas sua distância o permite definir uma órbita estável para que possa girar em torno do buraco negro, assim como a luz ao redor da Terra. Um pouco mais alto e você será lançado ao infinito. Um pouco mais abaixo e será arrastado para o buraco negro. Então, teoricamente, os planetas poderiam existir a essa distância e ser até mesmo habitados, se houvesse as condições necessárias. Alguns minutos depois, e você está se aproximando do horizonte de eventos. Olhe para baixo! Seu corpo está tão comprido! Você agora é um espaguete! Olhe à sua volta! As estrelas estão ficando azuis! Isso é chamado de desvio para o azul gravitacional. Conforme sua queda em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, fornecendo-lhes energia. Os comprimentos de onda deles vão ficando mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis e tudo começa a ficar azul. Agora você está fora do horizonte de eventos, e a única coisa que consegue ver é um feixe redondo de luz azul acima, mas logo vai parar de ver até mesmo isso. Então, você sobreviveu ao forte campo gravitacional de um buraco negro e a radiação Hawking não o queimou até virar cinza. E está agora no coração do objeto mais misterioso do universo. Está sentado na primeira fila, mas a visão não é tão impressionante. Esse é o lugar mais escuro em que já esteve. Mesmo as leis comuns da física simplesmente param de funcionar aqui. Teoricamente, o tempo passa tão devagar que seu planeta natal não poderia mais existir. E um novo buraco negro pode aparecer no lugar do nosso Sol. E você viverá exatamente enquanto houver oxigênio suficiente na sua vestimenta. Mas e se esse objeto cósmico for na verdade um buraco de minhoca que leva a outro lugar no universo? Essa é uma teoria conhecida, mas os cientistas ainda não podem confirmá-la. No entanto, se for verdade, depois de um tempo você verá uma luz azul novamente. Agora experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Depois de deixar a singularidade, o que significa o coração do buraco negro, estará no horizonte de eventos. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. É possível sentir o tremor e o calor da radiação Hawking. Mas então, você é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. Você está em contato com uma forma de vida desconhecida? Ou as condições lá serão intoleráveis para um ser humano? Ou talvez vá não para outro lugar no espaço, mas para um universo paralelo? Essa teoria também existe. Segundo ela, os buracos negros são portais para outras dimensões. Simplificando, existem infinitas cópias do nosso universo. Cada vez que você se depara com uma escolha, seu gêmeo do outro universo escolhe outra coisa. Mas vamos deixar isso para filmes fantásticos. No momento, uma viagem até um buraco negro é simplesmente impossível para a humanidade. Não podemos chegar nem até o mais próximo. Mas um dia aprenderemos mais sobre a natureza desses objetos espaciais. E talvez esse conhecimento impulsione a humanidade e nos transforme em uma civilização multigaláctica. Monstros sombrios e famintos vivem por todo o universo. Eles nascem quando estrelas massivas explodem no espaço. Buracos negros tão pesados quanto a Terra são tão grandes quanto uma bola de ping-pong. Eles não têm uma superfície, mas a sua gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar dela. Os buracos negros também não têm limites físicos como uma membrana. O horizonte de eventos, que está mais próximo de um limite típico, é um limiar que, após ultrapassado, é impossível sair dele. Para uma estrela, cruzar com um buraco negro normalmente termina em um espetacular show de luzes e sua destruição. Apenas uma estrela que os astrônomos conhecem conseguiu sobreviver a um encontro com um buraco negro tão pesado quanto 400 mil sóis. Isso aconteceu em uma galáxia a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância da Terra. Astrônomos com equipamentos realmente poderosos notaram rajadas de raio-x que atingiram o espaço a cada 9 horas. Eles pensaram que deviam ser sinais do Mayday de uma estrela presa por um abismo cósmico. A estrela era uma gigante vermelha média quando conheceu seu amigo pela primeira vez. Quando eles ficaram muito próximos um do outro, o monstro espacial faminto não conseguiu resistir à tentação e beliscou sua convidada. Quando isso foi feito com as camadas externas de hidrogênio da estrela, tudo o que restou foi o núcleo da estrela. Eventualmente, a pobre coisa se transformou em uma anã branca.
Mas por algum motivo, o monstro espacial gigante não conseguiu terminar a refeição e prendeu em sua órbita para mais tarde. Desde então, a agora anã branca está viajando em voltas de 9 horas. Ela fica longe o suficiente do buraco, então não vai cair ou ser engolida. Sua jornada não está sendo muito boa. Por causa da gravidade, o caminho orbital está em rotação constante. Após 2 dias, se assemelha a um padrão de espirógrafo. À medida que o buraco negro continua se alimentando dela, a estrela continua perdendo sua massa e crescendo de tamanho. Sua própria órbita está se tornando cada vez mais circular. Os cientistas acreditam que um dia ela será capaz de se afastar de seu amigo malvado e se transformar em um planeta do tamanho de Júpiter em 1 trilhão de anos. Isso é 70 vezes mais tempo do que a existência do universo até agora, então pode nunca acontecer. Só a Via Láctea tem centenas de milhões de buracos negros e há muitos mais além dela. Eles podem se alimentar de outras estrelas e liberá-las em outras galáxias. Os telescópios que existem atualmente podem não ser fortes o suficiente para localizá-los. A maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, tem buracos negros supermassivos no centro. Eles podem ser bilhões de vezes mais pesados que o Sol. Outros de sua espécie têm apenas 3 vezes a massa do Sol. O buraco negro mais próximo da Terra foi localizado a 1000 anos-luz de distância, logo ali na esquina em termos galácticos. É um sistema estelar que se pode ver a olho nu. Os cientistas o descobriram quando notaram uma estrela se comportando de maneira estranha. Era uma gigante rotacionando muito rápido. Eles adivinharam que devia ter um companheiro gravitacional poderoso. Os buracos negros mais famintos que os astrônomos já avistaram pesam até 34 bilhões de sóis e são cerca de 8.000 vezes maiores do que o que está no centro da Via Láctea e comem o equivalente a um Sol todos os dias. Às vezes, os buracos negros até devoram outros de sua espécie que por acaso estejam muito próximos deles. Antes de entrar em uma nave espacial para escapar para alguma galáxia segura sem buraco negro, aqui estão algumas boas notícias. Mesmo que sejam supermassivos, eles não têm um raio grande o suficiente para destruir a Terra. E é seguro observar a distância, mesmo o mais faminto deles. Nenhum buraco negro deve se aproximar do nosso planeta mais do que o Sol pelo tempo de existência do universo multiplicado por 10 bilhões de vezes. No caso improvável de uma dessas coisas assustadoras passar por Netuno, poderia afetar a órbita da Terra, e isso não seria bom. Teoricamente, qualquer coisa pode se transformar em um buraco negro. A única diferença entre ele e o Sol é o material de que seus centros são feitos. É incrivelmente denso nesses enormes monstros espaciais. Na realidade, existe apenas uma maneira conhecida de fazer um buraco negro. Tem que ser o colapso gravitacional de uma estrela supermassiva, 20 a 30 vezes a massa do Sol. Então o Sol nunca, jamais se tornará um buraco negro. Contudo, se isso acontecesse e a antiga estrela mantivesse sua massa, ela ainda teria o mesmo poder gravitacional. A Terra ainda continuaria girando ao seu redor e não seria puxada para dentro. Sua órbita também permaneceria como está. O único grande problema seria a falta de luz solar. Na realidade, o Sol não é massivo o suficiente para tal transformação e eventualmente se tornará uma anã branca. Um buraco negro nunca vai comer uma galáxia inteira no almoço. Existem cerca de 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Apenas cerca de 0,1% de todas as estrelas que já se formaram acabará se tornando buracos negros. O sempre faminto monstro supermassivo, localizado bem no meio de uma galáxia, tem um alcance gravitacional impressionante, mas mesmo isso não seria suficiente. Ele já comeu a maioria das estrelas que estavam perto dele. Já pesa alguns milhões de sóis, e então não pode crescer muito, mesmo se continuar comendo estrelas como o Sol. As galáxias continuarão se chocando umas com as outras e os buracos negros continuarão crescendo e se fundindo. Mas porque o universo já é enorme e continua em expansão, essas colisões e fusões não durarão para sempre. Os buracos negros viajarão por este enorme espaço como estrelas intergalácticas. Eles nem mesmo serão capazes de comer a matéria escura na periferia das galáxias. Eventualmente, todos os buracos negros morrerão, mas isso demorará muito, muito tempo. Se você se tornar um explorador espacial e viajar para longe o suficiente para encontrar um buraco negro e cair em um, sua vida não terminará instantaneamente. Mas as coisas serão muito complicadas. A maneira como você percebe o espaço e o tempo mudará, e sua realidade se dividirá em duas. Em uma delas, você deixaria de existir. Na outra, você viveria e entraria no buraco ileso. Quando você for mais fundo dentro do buraco, notará o espaço se tornando cada vez mais curvilíneo.
No centro do buraco é infinitamente curvo, é chamado de singularidade. As leis da física baseadas nas ideias de espaço e tempo não têm poder aqui. Em um buraco grande o suficiente, milhões de vezes mais massivo que o Sol, as coisas seriam perfeitas para você. E você continuaria em queda livre sem sentir a gravidade. Você poderia continuar caindo e caindo no vazio total, até chegar à singularidade, e não teria chance de se mover na direção oposta. Lá, espaço e tempo trocam de papéis. O tempo está constantemente puxando você para a frente na Terra, mas de forma figurativa, e faria isso fisicamente dentro do buraco. Em um buraco menor, a força da gravidade seria mais forte em seus pés do que na sua cabeça. É por isso que você passaria pela espaguetificação. É assim que os cientistas chamam o processo quando você comprime horizontalmente e estica verticalmente como espaguete devido à gravidade insana do buraco negro. Por falar em espaguete, como os buracos negros seriam em um jantar italiano? Porque assim que a sua massa passar pelo horizonte de eventos, você é espaguetificado. E ali dentro é como se estivesse em um cannelloni. Nossa, agora estou com fome. Enquanto isso, se você tivesse um companheiro de viagem espacial que por algum motivo não tivesse caído no buraco negro, tudo pareceria diferente para ele. Ele veria você se esticar e crescer, como através de uma enorme lente de aumento. Quanto mais perto você chegasse da borda do buraco, mais pareceria estar se movendo em câmera lenta. E então você congelaria e as chamas o cercariam. Você estaria em 2 lugares ao mesmo tempo, vivendo destinos diferentes, mas ainda haveria apenas uma cópia de você. É assim que os buracos negros nos ensinam que nada é real. A realidade pode ser diferente para pessoas diferentes. Alguns cientistas acreditam que todos vivemos dentro de um enorme buraco negro. Tudo no universo começou com o Big Bang, mas há uma teoria que diz que também houve algo antes disso. Seria uma semente super densa que tinha toda a massa e energia do universo concentradas nela, quase tão pesada quanto 1 bilhão de sóis. Era 1 trilhão de vezes menor do que qualquer partícula que os humanos possam observar. Essa semente poderia ter nascido dentro de um buraco negro. Se você acredita que existe mais de um universo, os buracos negros também podem servir como portas entre esses universos. Pode ser como uma raiz compartilhada por 2 árvores. Não é possível ver buracos negros diretamente porque eles não emitem nenhuma luz. Os cientistas costumavam ser capazes de identificá-los apenas pelo que eles faziam ao seu redor. Quando mais de 200 cientistas de todo o mundo trabalharam juntos, conseguiram tirar as primeiras fotos daquela estranheza espacial. Os equipamentos que eles utilizaram, somados, teriam o poder de um telescópio do tamanho da Terra. Não muito tempo atrás, os astrônomos descobriram um planeta que recebeu o nome de UCF 1.01. Esse mundo está a cerca de 33 anos-luz de distância da Terra. Isso torna o planeta nosso vizinho de porta, no esquema cósmico das coisas, obviamente. Honestamente falando, o corpo espacial é apenas um candidato a planeta, porque os astrônomos ainda não mediram a sua massa, mas eles têm bastante esperança. O aspirante a planeta é muito diferente da nossa Terra. A apenas 2,7 milhões de quilômetros de distância de sua estrela, ele completa sua órbita em 1 dia e meio. É um mundo deserto e escaldante, com temperaturas na superfície que atingem até 540 graus Celsius. Ainda mais surpreendente é o fato que é provável que todo o planeta esteja coberto de magma. Mesmo que o UCF 1.01, ou qualquer que seja o nome dele, já tenha tido uma atmosfera, ela definitivamente já foi fervida pelo calor. Mas então a questão é: e se a Terra uma vez passasse por algum evento catastrófico que deixasse o nosso planeta no mesmo estado, fervendo, com a superfície coberta por uma espessa camada de lava? As pessoas conseguiriam se adaptar a tais condições e mudar para viver no subsolo? Parece inacreditável, mas os especialistas têm certeza de que, com o tempo, os humanos se transformariam em toupeiras saudáveis e bastante felizes. Claro, a vida seria muito diferente do que a atual. Não existiriam mais pôr do sol e amanhecer. Esqueça viajar de avião e exploração espacial, a menos que as pessoas encontrem uma maneira de lançar um foguete de dentro da Terra. Não existiriam mais piqueniques no parque ou banhos de sol à beira-mar. As pessoas precisariam construir uma vasta rede de túneis subterrâneos que conectariam as grandes cidades. Os meios de transportes mais prováveis neste mundo seriam trens silenciosos de alta velocidade e carros elétricos. Depois de se mudar para o subterrâneo, as pessoas teriam dificuldades não apenas físicas, mas também psicológicas.
No início, sua nova casa seria um lugar escuro, árido, sem ar fresco e sem cor. Para se adaptar a essas difíceis condições de vida, as pessoas teriam que fazer algumas mudanças no design. Estufas, parques bem iluminados com árvores e ilusões de céu, cheiros e sons familiares. Tudo isso ajudaria as pessoas a se adaptarem à sua nova vida. Depois de viver no subsolo por várias gerações, os humanos começariam a parecer um pouco diferentes. Pálidos por causa da falta de luz solar, olhos grandes e sensíveis adaptados a uma iluminação mais fraca e pulmões mais desenvolvidos. E imagine só o cheiro! Quanto à possibilidade de viver no subsolo, bom, me escute. Você pode imaginar as profundezas da Terra como uma enorme massa de rocha sólida comprimida, mas a realidade é diferente. Essa massa está fortemente rachada. A água escorre pelas fraturas e rachaduras na camada externa do planeta, a crosta. Alguns desses riachos atingem a profundidade de muitos quilômetros. Em outras palavras, a subsuperfície da Terra provavelmente poderia conter vida vegetal e animal. Se as pessoas vivessem no subsolo, não teriam falta de água potável. Os reservatórios no interior do planeta contêm 100 vezes mais água do que todos os lagos, rios e pântanos juntos. Além disso, essa água escorre pelo solo, o qual atua como um purificador. Mas as pessoas teriam que ter muito cuidado para manter as fontes de água intactas. Caso contrário, as cidades subterrâneas seriam inundadas e se transformariam em armadilhas gigantes cheias de água. Também seria um grande desafio viver sem luz solar. As plantas não podem sobreviver sem a luz ultravioleta do sol. Ela é absolutamente necessária para a fotossíntese, porque a luz solar é usada para obter nutrientes do dióxido de carbono e da água. Um dos subprodutos desse processo é o oxigênio, aquilo sem o qual as pessoas não conseguem viver. Portanto, sem luz solar, sem plantas e sem oxigênio. A luz solar também é crucial para os humanos. Por exemplo, ela ajuda o cérebro a liberar serotonina, um hormônio que melhora o seu humor e faz você se sentir concentrado e calmo. Graças à radiação ultravioleta B dos raios solares, sua pele produz vitamina D. Ela é vital para um sistema imunológico forte e ossos, dentes e músculos saudáveis. É por isso que as pessoas teriam que encontrar um substituto para a luz solar. Felizmente, as lâmpadas LED que emitem comprimento de onda ultravioleta podem produzir a luz que os corpos humanos e as plantas tanto desejam. No novo mundo subterrâneo, não haveria grandes campos iluminados pelo sol. Em vez disso, haveria estufas extensas com luzes LED brilhando no teto. Máquinas especiais alimentariam plantas e colheitas com água reciclada rica em nutrientes. Em algumas áreas localizadas em estreitas falhas subterrâneas, as pessoas usariam algo como contêineres de transporte em vez de estufas. Esses recipientes seriam embalados com fileiras verticais de plantas e lâmpadas LED azuis e vermelhas. Quanto às pessoas, elas teriam que seguir uma dieta rica em vitamina D. Isso significaria comer muitas gemas de ovos, queijo, peixe, espinafre, soja e assim por diante. Se esses alimentos não forem suficientes, os suplementos de vitamina D resolveriam o problema. Sem a luz do dia, as pessoas teriam problemas com seus ritmos circadianos que regulam os padrões de sono. Se você estivesse isolado em algum lugar sem um raio de luz, dormiria facilmente por 48 horas seguidas. É por isso que as pessoas que vivem sob a superfície da Terra dependeriam de luzes artificiais para controlar seu relógio interno. Não haveria problemas com eletricidade, ela seria produzida com a ajuda do calor interno da Terra. Esse tipo de energia é chamado de geotérmica, do grego para terra e calor. Ela pode ser extraída de água quente e rochas. Como uma cebola, nosso planeta é composto por várias camadas. A parte mais interna é um núcleo sólido com cerca de 2.400 km de diâmetro. Feito de ferro, ele é cercado por um núcleo externo escaldante. Tem até 2.250 km de espessura e é principalmente composto de níquel e ferro líquidos. A próxima camada é o manto. Embora muitas pessoas o imaginem como lava, o manto é, na verdade, uma rocha. Mas essa rocha é tão quente que flui como o alcatrão da estrada. A temperatura no centro da Terra pode alcançar até 6.000 graus Celsius. Isso é quase 250 graus a mais do que na superfície do Sol. O manto também é escaldante, variando de 4.000 graus Celsius nos limites com o núcleo a 200 graus em suas partes mais externas. Não é à toa que as pessoas não teriam dificuldade em transformar todo esse calor em energia elétrica. Mas, como o interior do nosso planeta é incrivelmente quente, as pessoas não seriam capazes de construir cidades subterrâneas muito profundas.
Todas as áreas habitáveis provavelmente ficariam mais próximas da superfície. A parte mais externa da Terra, a crosta, é como a casca de um ovo cozido. Ela é dividida em blocos gigantescos chamados placas tectônicas. Quando duas placas colidem, montanhas se formam e novas fendas aparecem no fundo do mar. Elas têm larguras diferentes, de 40 km de espessura abaixo dos continentes a 8 km de espessura abaixo dos oceanos. Esses blocos viajam, flutuando no manto da Terra de forma lenta e quase imperceptível. Isso significa que as cidades subterrâneas também se moveriam, mas seria quase impossível notar esses movimentos. Por sinal, as pessoas começaram a acreditar que poderia haver outro mundo dentro do nosso planeta no século XVII. A ideia ganhou o nome de Teoria da Terra Oca. Ela afirmava que metade do planeta era ocupada por seu peso de superfície. Abaixo da superfície havia algum espaço vazio. Um pequeno sol pairava bem no centro dessa cavidade, criando um ambiente tropical confortável no lado interno da superfície da Terra. Podia-se entrar no interior da Terra por uma das aberturas próximas aos polos Sul e Norte. Acreditava-se que uma raça de seres humanos avançados vivia dentro do planeta. Eles eram pacíficos e viviam por séculos. Bom, obviamente não humanos. Eles tinham tecnologias únicas, como por exemplo, veículos voadores. E como o clima dentro do planeta era melhor do que na superfície, essa raça era muito mais forte e saudável. Embora essa ideia pareça ficção científica, vários cientistas famosos a apoiaram. Algumas pessoas ainda têm certeza de que existe outro mundo dentro do nosso planeta. Mas se a Terra fosse oca, não teria um campo magnético. E sem um campo magnético, os ventos solares expulsariam a nossa atmosfera em um piscar de olhos. Isso deixaria nosso planeta verde, deserto e inabitável, como Marte está. O campo magnético em nosso planeta existe graças aos processos que ocorrem em seu núcleo não muito vazio. Os metais líquidos estão em constante movimento no núcleo externo da Terra, gerando correntes elétricas. Quando o planeta gira em torno do seu eixo, as correntes elétricas formam um poderoso campo magnético. O lado da magnetosfera voltado para o Sol é tão grande quanto 10 raios da Terra. E o outro lado se estende em uma cauda magnética que se espalha por 200 vezes o raio da Terra.